Uau! Boa noite, alma bela! Boa noite, consciências! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Me dê boa noite aqui. Boa noite, super equipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que esse bom dia, boa tarde, boa noite combina com o nosso bate-papo hoje aqui. Boa noite, Jô, Aline, Gi, Tati, Verônica. Tô emocionada, na verdade, gente. Vocês conseguem perceber, sentir a emoção? Pois bem, tudo inicia mais ou menos igual o filme ali, o filme que nós iremos comentar também hoje, do Jim Carrey. Tudo inicia quando eu vou em busca da tal centelha, centelha divina. O que que é centelha divina? Eis que saio da Itália, com o português tudo enrolado, ainda meio que no looping ali, e vou para Brasília. Chegando em Brasília, conheço muitas pessoas legais e conheço também o Mário, essa personagem, essa consciência linda, 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 que me apresentou essa obra. Para quem está estudando consciência, expansão da consciência, né? O que que será que tem aqui, né? Qual é a magia, qual é o segredo para viver uma realidade que nós cocriamos, construímos? Pois bem, Amabela, hoje nós iremos falar aqui, tratar um assunto muito bacana e provocativo também. Será que vivemos dentro de uma simulação? Será que é que eu escolho ou será que não? Como funciona tudo isso aqui? Como funciona a experiência humana? O que é real? O que não é real? O que é o campo tentando me informar? O que que o Tom Campbell, o que que ele fala aqui nesse livro, né? My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo. Que é despertar, descoberta? Pois bem, eu vou convidar aqui o nosso querido Mário, Mário Jorge, que é tradutor oficial dessa obra aqui, do Tom Campbell. E, mas antes eu quero falar, quem que é Tom Campbell? Eu fiz essa pergunta também. Afinal, eu não sou da área de expansão da consciência na época. Eu fiquei perguntando e fui pesquisar. Fiquei surpresa. Um físico, ex-NASA. Uau! Ele escreveu essa trilogia aqui, que lindo! Ele explora a consciência e a realidade, integrando a ciência e a espiritualidade. Mas por que que eu devo saber? Porque eu estava na posição do Jim Carrey, no filme, né? O filme que chama o The Truman Show, né? Que vive ali dentro de um reality. Tudo perfeito, maravilhoso, até que o sistema começa a dar loop. E eu acho que vocês também talvez estão passando por isso. Todos nós que estudamos expansão da consciência, a gente começa por um simples fato. Mas a realidade é essa mesmo? É tudo isso? Quando começam as perguntas, a gente vai em busca. E quando nós buscamos, a gente encontra. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite. Quero convidar aqui o nosso querido Mário. A gente vai estar falando sobre fazendo um bate-papo muito gostoso, mas muito consciente. Está em estado de presença, não olha para a mensageira, olha para a mensagem. Por quê? Porque vai dar insights profundos sobre a tua realidade. Estamos todos emaranhados aqui, gente. Então, assim, a informação que a gente está trazendo pode dar um despertar, porque foi a mesma que caiu em 2021, quando eu conheci o Mário. Foi ali que comecei a respirar novamente e saí do programa. Como uma ficção, um filme, né? O The Truman Show, onde é interpretado pelo Jim Carrey. O filme ele explora temas como controle, ilusão da realidade, despertar para a verdade, coragem de seguir a própria consciência. Você tem a coragem de dar o passo? Você confia que o universo dá o chão? Você tem essa coragem? Ou vai ficar ali, ó dia, ó azar? Ou como diz Jung, até que você, eu acho que é essa frase, mais ou menos isso, até que você entenda o que é consciência, o que é você é alguma coisa assim, gente, até que você entenda sobre a realidade, você vai pensar que esqueci a frase, mas daqui a pouco eu lembro, ó, eu estou muito emocionada aqui que eu tô com o Mário. Daqui a pouco vem a frase aqui, eu vou recordar aqui com vocês. Mário, solta aqui pro palco.
Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas! Estou tão emocionada que eu esqueci a frase de Jung, mas tudo bem. Mário, boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa sala, juntamente com os integrantes, né, da minha comunidade. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é o Mário, né, e todo esse estudo que a gente vem discutindo há alguns anos, né? Bom, primeiro, obrigado a você por ter feito esse convite e a sua comunidade de seguidores aí com a qual você interage, com a qual você guia, né? E obrigado pelo convite, por participar aqui, por poder me comunicar. É sempre um prazer para mim estar trazendo um pouco de luz, na medida do possível, para aqueles que se interessem pelo tema de despertar, de evoluir, de expandir a consciência. Isso eu creio que é um foco seu também. Então, muito obrigado, é uma oportunidade bacana. Meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, você já adiantou aí que eu sou tradutor oficial da obra do Tom, que você já mostrou aí a capa no início, e por uma grande felicidade minha, né, eu consegui entrar nesse negócio, né? Eu descobri o Tom, né? Descobri primeiro o Robert Monroe, daquele livro, uma trilogia também, mas a primeira é Viagens Fora do Corpo, e eu acabei, através de alguns vídeos dele, procurando no YouTube, encontrei o Tom, encontrei os livros, me apaixonei pelos vídeos dele, comecei a ler o livro, e ele fala de uma forma muito clara, muito racional, né? Apesar de ser, vamos dizer, um tema de consciência, de espiritualidade, de alguma forma, mas é um linguajar, uma forma de falar com pessoas mais do lado racional, mais lado direito do cérebro, ou lado esquerdo, não sei. Tem um lado que é mais racional e outro que é mais sensitivo, mais sensível, né? Mais intuitivo. E para as pessoas mais intuitivas, já tem um monte de pessoas iluminadas aí ajudando tem um Eckhart Tolle, tem Osho, tem, sei lá, tem N mestres aí, né, de certa forma, guias, que já falam com as pessoas intuitivas, mas assim, eu sou engenheiro, né? Eu era engenheiro e trabalhava na indústria e assim, tem administradores, tem médicos, tem uma porção de... O grosso das pessoas que trabalham, né, são pessoas mais racionais, né? Ou pelo menos pensam ser, ou se forçam a ser, e você vem por esse trilho e depois não é qualquer coisa que você compreende com facilidade, porque você treina, né, os seus filtros a ver um lado da vida e acaba não se abrindo para o outro. E ele vem numa linguagem bastante racional, bastante científica, e te explica muitas coisas de uma forma inteligível, porque tudo pode ser explicado de uma forma inteligível de acordo com a necessidade do freguês, né? Daquela consciência que está recebendo aquela informação. E esse lado, essas pessoas mais racionais, acabam sempre excluídos e, por contrapartida, também não dão bola para nada disso, porque quando ouve uma conversa desses outros, você não se sente atraído necessariamente. E ele me trouxe essa luz, essa fagulha, eu já estava num processo de busca, e aí me encontrei com a linguagem dele. É claro que toda a linguagem sempre pode ser mais facilitada, como a gente estava até comentando agora há pouco, e eu, a vida inteira também, dentro da indústria, me especializei em treinamentos, em desenvolvimento de pessoas, e também tentando desenvolver a melhor linguagem possível para trazer essa mensagem para as pessoas. E tudo foi casando e construindo. E o fato é que eu acabei me envolvendo e tendo essa oportunidade de trabalhar e conhecê-lo pessoalmente também. Uma pessoa fantástica, foi super aberta desde o primeiro momento que eu contatei, ninguém estava traduzindo para o português, e eu acabei tendo essa felicidade de materializar ou renderizar este sonho de estar trabalhando com ele e traduzindo esse material, traduzir não só a trilogia, como também o Parque do Tom, que é um livro de práticas para a consciência, e ajudei a trazê-lo para o Brasil, montei aqui um evento com ele, também com a Meia Andrade, e também me ajudou muito. Fizemos o ano
passado um simpósio com vários cientistas lá nos Estados Unidos, eu participei, fui um dos voluntários também, então tem sido uma trajetória muito bacana, e assim, claro que também tudo tem a ver com toda a minha história de vida, né, onde eu tive meus sofrimentos lá atrás que foram meus primeiros despertadores, né, e um caminho que acabei chegando no Tom e que acabou me facilitando para ter esta visão maior e que eu procuro transmitir da melhor forma possível. Acabei, né, por prazer, por gosto, né, e por envolvimento, como sendo, vamos dizer, um representante do Tom Campbell em português, né, na língua portuguesa. Isso, para mim, é uma felicidade. Então, assim, minha carreira foi na indústria, né, eu sou engenheiro, pós-graduado em economia, processos científicos e estatísticos de solução de problema, então um monte de coisas que também me ajudaram. Trabalhei em empresas internacionais que me ajudaram a desenvolver o conhecimento da língua também, né? Então, e mais recentemente essa busca, né, já mais de 10 anos de busca própria, onde em um ponto do caminho eu cruzei com o Tom, o que facilitou bastante a minha vida, e facilita agora a vida de muita gente, porque o motivo de eu ter me envolvido com a tradução foi realmente trazer essas ideias para o Brasil, porque ninguém estava fazendo nada, e o brasileiro não fala inglês, a maioria de nós, e não tinha acesso aos vídeos dele, ao YouTube, a nada, nem aos livros, né? O acesso tinha, mas não tinha o suficiente, o básico para compreensão. Isso não ia chegar aqui tão cedo, e eu, né, fico feliz de ter sido aí um veículo para trazer isso para o Brasil. Eu continuo trabalhando em divulgar a mensagem pelo único motivo dela ser útil para a evolução, o crescimento das pessoas, né? E para uma melhoria da qualidade geral de vida dessas pessoas, porque o que isso traz é a possibilidade de um despertar, de uma compreensão melhor do mapa, das regras do jogo, e isso leva a que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor e ser mais feliz, porque esse é o principal objetivo nosso. E fico muito feliz sempre com os feedbacks que as pessoas me dão, né? O esforço, se tivesse quando eu comecei, eu falei, bom, se uma pessoa se interessar e usar e for útil para ela, já vai ser bom. Mas, assim, constantemente eu recebo feedback das pessoas, agradecendo muito, e, assim, isso é uma coisa que, assim, te dá uma energia gigantesca, e é um pagamento gigantesco, né, de você ter isso, e é uma porcentagem pequena das pessoas que dão o feedback, mas ainda assim é uma quantidade razoável de pessoas, e eu fico tranquilo de saber que a missão está sendo cumprida por esse feedback das pessoas que já se beneficiaram desse conhecimento na forma que ele traz. Então, é isso. Me estendi demais, mas... Que lindo. Não, é importante que você traz, Mário, pelo seguinte fato, você vem da área exatas, eu também. Para a gente falar essa língua aqui, pelo menos no começo, para mim foi muito desafiante. E o chamado foi da seguinte forma, Malu, alguém precisa falar sobre isso dentro da área de negócios, né? O mais consciência, por favor, pega leve. Você já parou para pensar o que é coincidência? Você já parou para pensar da repetição que você está vindo lá de trás? Você já parou para pensar que quando dormimos, continuamos ainda em atividades, o que para é só a matéria aqui, a nossa consciência ainda continua interagindo? E se você usasse essa fonte de energia que nós somos, respirando, sentindo, começasse a criar diversas realidades? Você já pensou que a tua vida realmente é um grande game? Eu sempre brinco, Mário, aqui é um grande parque de diversões. Quanto mais soltarmos, mais com consciência, mais divertido fica. Então, eu também venho, igual você, da área, eu passei pelas fábricas, pelas empresas, movimentando grandes empresas, a economia, fluindo a economia. E para mim, quando eu tive o tico-teco, porque entrou aqui em loop, deu um paranauê na mente, que o grande mestre que me cuidou, que me curou, ele falou assim, preciso unificar com a centelha. Mas que centelha é essa? Aonde compra? O que é isso? Gente, eu estava muito desconectada. Aí você fala, nossa, Malu, nós somos aqui pessoas privilegiadas, que nós já estamos um passo avante. A grande massa não entende disso, não.
Como falou? Aí que a gente vai fazendo. Tudo tem um propósito, né, Mário? Então, aqui nós, aqui, né? Se vimos em Brasília, essa abração foi a coisa mais linda. Eu consegui entender que tinha mais gente que falava dessa língua. Aí fui conectando os pontos. E é sobre isso que a gente vai começar a explorar aqui. Mário, eu queria fazer algumas perguntas. A gente vai fazer umas perguntas inteligentes e a gente vai expandir mais aqui o campo, né? O campo ele já se abriu, né? Os nossos colegas estão aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Segundo tudo que você aprendeu com o Tom, de toda essa experiência, né? O teu laboratório, que eu sempre falo, nós temos o nosso laboratório, e aqui eu testo tudo, né? Segundo o teu laboratório, conta para mim, conta aqui para mim, que eu separei aqui, na tua percepção, estamos vivendo nossa própria simulação? O que seria essa tal simulação? Veja, isso tudo dá sempre para explicar de forma muito simples, com a própria experiência das pessoas, né? Então, às vezes as pessoas se assustam com essa palavra simulação, né? Então, porque, principalmente, se associa isso com algo falso, né? A simulação é um simulado, não é o real, é falso, né? Em contrapartida. Até porque, né, isso normalmente vem, por exemplo, uma coisa que todo mundo conhece são jogos, né? Mas isso aí, na verdade, começou com desenvolvimentos práticos. Estavam buscando, por exemplo, um simulador de voo, né? Que é que são uma das aplicações práticas mais antigas e mais bem desenvolvidas. Então, você pega se você vai treinar um piloto, principalmente de grandes aeronaves, imagina o prejuízo e o risco que está envolvido nisso, com tripulações, mesmo que você ande com um avião por aí sem passageiros, ainda vai ter que ter algum grau de tripulação, vai ter que ter professor, acompanhante, vai ter que ter copiloto, e você vai decolar com essa nave, vai andar com combustível, sair de aeroportos que já estão congestionados. Imagina a movimentação disso tudo e o risco, né, desse piloto em treinamento fazer alguma coisa e ainda por tudo a perder a própria vida, inclusive. Então, o simulador de voo ele foi criado para reproduzir o melhor possível a realidade de um avião de qualquer tamanho, de qualquer porte, militar, civil, e para que esse piloto possa, em segurança, treinar e aprender a pilotar. Então, quanto melhor ele reproduz a realidade, melhor a qualidade do simulador. Então, não é um negócio para ser falso, é para ser o mais realista possível dentro da nossa tecnologia, sem ser o próprio avião, né? E aí você pode simular tempestades, falha de motor, queda, qualquer coisa, sem grandes prejuízos, né? Faz parte do treinamento, faz o programa e põe para rodar e a pessoa interage ali com as mais diversas situações e fica preparado, porque mesmo que estivesse voando com um avião, ele não conseguiria simular uma tempestade, um pouso forçado. Então, essas coisas todas, a partir de dados reais, são imputadas e aquilo roda. E as simulações hoje são muito perfeitas. O cara está olhando pelas janelas ali e está vendo o espaço à frente dele, aviões, o terreno embaixo, o mar, o que seja, as pistas. Então, e aquilo se movimenta, chacoalha, tem todo, né? Então, o que é essa simulação? É uma recriação da realidade que nós vivemos aqui fora para que o piloto possa treinar em segurança e as equipes envolvidas também, né? E ficar o melhor piloto possível para ir na realidade e fazer um voo tranquilo ali para as pessoas. Então, não é uma coisa feita para enganar ninguém, ok? E, então, só que as pessoas levam para esse lado. Então, a primeira coisa que temos que dizer é que, assim, você dizer que é uma simulação, que é uma realidade virtual, quer dizer que não é falso, não quer dizer que é falso. Está explicando a forma de construção. Antigamente, as pessoas achavam que eram pequenos tijolinhos de matéria que construíam a realidade. Na verdade, descobriram, o que o Tom descobriu é que são pixels, né? Pixels numa tela 3D de realidade, com uma qualidade incrível, muito maior do que nós já alcançamos até agora, e que nós estamos experimentando aqui, ok? Então, é uma forma de escrever. Antigamente, os caras falavam que era um sonho, uma ilusão, né? Maia, e aí todo mundo aceitava. E aí, quando fala que é uma simulação, um jogo virtual, as pessoas
tem mais dificuldade de aceitar, de compreender. Mas a cada dia menos, porque eles estão vendo aonde que a nossa tecnologia está levando e que está levando a umas simulações tão realísticas que fica fácil de você imaginar que você está dentro de uma também e não estava percebendo isso. Mas é sobre a forma construtiva. Então, primeira coisa, tudo que nós experimentamos aqui dentro desta realidade, quer você a considere material, quer você a considere virtual ou simulada, a construção dela, ela é real para nós. Né? Cada sentimento que a gente tem é real, o sentimento é nosso. Né? Cada sensação que a gente está percebendo coisas, né, com os sentidos, está tendo sensações, essas sensações que estão gerando pensamentos, estão gerando sentimentos, então é uma experiência completa. E tudo que nós experimentamos, para nós é real. Até aquilo que nós, vamos dizer, mesmo quando a gente sonha, para nós o sonho é real. Então é uma experiência real para nós enquanto ela dura. E esta não é diferente. Enquanto esta dure, pela vida do avatar, do personagem temporário que eu estou experimentando aqui, e aí, voltando para aquilo que a gente começou, estamos vivendo na própria simulação? Então, sim, no aspecto de que você é o centro do seu mundo, do seu universo, da sua percepção, porque a sua percepção é um ponto central de percepção e tudo que você está percebendo é dentro de você, a partir dos seus sentidos, das suas sensações, dos seus pensamentos. Então, você vê o universo à sua volta. Né? E cada um vê o seu universo à sua volta, de acordo com seus próprios sentidos. Por exemplo, alguém pode ver melhor, alguém pode ver pior, alguém pode ouvir melhor ou pode ouvir pior. Então já tem a parte física, né? Supostamente física, que já são flexíveis, dependendo da percepção de cada um, da competência dos sentidos de cada um. Mas cada um viveu uma experiência diferente, teve traumas diferentes, tem memórias diferentes, aprendizados diferentes. Então, tudo que você percebe passa pelo filtro da sua interpretação, que depende da sua vivência. Então, então você não é que você vive algo padrão estándar. A informação do ambiente, se tiver duas pessoas no mesmo local, provavelmente estão vendo quase as mesmas coisas. Ainda assim, cada um está interpretando do seu jeito. É por isso que é difícil, por exemplo, em algum julgamento, em alguma situação de acidente, alguém tem 10 pessoas perigam de dar uma descrição diferente do ocorrido. Né? Se 10 pessoas viram alguém e fazem um retrato falado, é capaz que cada retrato saia de um jeito, porque tudo passa pelo filtro pessoal. Algumas pessoas são mais parecidas com outras e outras são muito diferentes em seus filtros. Então, no final das contas, e finalmente, né, a sua interpretação, né, o que você entendeu daquilo que você percebeu, que aparentemente ocorreu, né, é o seu próprio mundo interno em que você está recriando tudo dentro da sua mente. Então, até porque você não está vivendo do lado de fora, você está captando coisas, elas estão virando sinais elétricos, aparentemente, estão indo para dentro do seu cérebro, na verdade estão indo para dentro da sua mente, e tudo está sendo recriado lá dentro a partir das suas interpretações e filtros. Então, a realidade acaba sendo muito mais flexível do que se imagina, né? Porque existem dados objetivos que vêm de fora, talvez, né? Dentro desse sinal, deste canal de realidade, mas, no final das contas, você vive a sua interpretação dos fatos, e cada um vive a sua própria interpretação dos fatos. Portanto, no final, a resposta é positiva. Cada um está vivendo dentro, se nós chamarmos isso de simulação, da sua própria simulação de realidade. Que lindo! E fazendo um complemento, é muito importante nós termos essa consciência que nós passamos a era da agricultura, tempo que os nossos pais estavam na roça, depois a era da indústria, todo mundo saiu da roça e veio para a cidade, a era da tecnologia, que o mundo se tornou globalizado e rápido, e nós estamos na era da inteligência artificial. Ou seja, eu pego o app aqui, o aplicativo, a Malu fica magra, fica linda, meu Deus do céu, quanto filtro, eu estou simulando. De repente eu quero ver se aquele corte de cabelo combina comigo, estou fazendo o metaverso, né, que a gente fala tanto. Hoje a gente sai um pouquinho mais da simulação mental e já começa a transformar em algo mais palpável, ainda dentro do digital, mas muitas vezes aplicado. Ali hoje a inteligência artificial,
Muitas vezes eu trabalho aqui com engenheiros de inteligência artificial, às vezes eu olho e falo, gente, sou eu, mas não sou eu. Tem a minha voz, tem tudo, mas não sou eu, gente, eu não estou fazendo isso, eu não estou falando isso, mas sou eu. Então fica aquela. E cada vez mais nós devemos falar dessa língua, porque agora nós, eu, Mário, alguns de vocês aqui, nós somos a última geração que conheceu a vida sem internet. Tem noção do que está vindo pela frente? Né? Nós, os nossos netos, né, não vai sofrer tanto porque já nasce dentro do sistema, mas nós ainda estamos nesse Paranauê que muitas vezes me mete em confusão. Isso é uma simulação. Nossa, mãe, a minha filha fala, mãe, você não precisa mais ir na loja, você coloca a roupa aqui, ó. Esses dias eu fiz um book lindo, eu nem precisei ir na fotógrafa, nada, que maluco, tá. Falei, gente, sou eu, mas não sou eu. Então, eu parto do princípio, igual você, Mário, que sim, vivemos uma simulação e entra a programação neurolinguística, o mapa não é o território. Meu ponto de vista é um conto, o ponto de vista do Mário é outro, qual que é o certo? Todos são certos, não existe errados, todos são certos. Vou passar outra pergunta aqui para você, Mário. Ó, o pessoal tá que tá, hein? Qual o papel da consciência no jogo da vida? Segundo você, Mário, Como? qual o papel da Ah, consciência, não, tá bom, não. Você estado já de passou para consciência? mim, eu não entendi a última palavra. Tudo É, bem, uhum. tranquilo. Veja, a consciência, né, e eu vou falar aqui com todo o suporte do Tom Campbell, né, especialista em consciência, também físico e ex-NASA, com uma pesquisa de mais de 40 anos em cima da consciência. O foco da pesquisa dele não era a física, era a consciência, ok? Ele queria, porque ele teve experiências lá atrás com meditação, onde ele descobriu que podia, em estados meditativos, resolver problemas de computador que ele fisicamente seriam muito mais complexos para resolver e com muito mais precisão. Depois ele encontrou Robert Monroe e descobriu que, né, existiam essa possibilidade de desdobramento, né, de experimentar algo com a consciência diretamente em outros locais ou em outras realidades, e ele passou a pesquisar isto a fundo, né, já lá nos laboratórios Monroe, que ele ajudou a criar nos anos 70, e ele pesquisou isso por 40 anos, para chegar, porque ele era o físico do grupo, e ele era aquele que tinha uma chance de propor uma teoria, né, que explicasse aqueles fenômenos que eles experimentavam e a consciência de uma forma séria. E esse foi o objetivo dele. E a surpresa para ele foi que, quando ele chegou nessa teoria, ela não só explicava a consciência, como explicava tudo. Até porque você está perguntando qual é o papel da consciência. Então, assim, é o papel mais fundamental possível, é a fonte de tudo que de tudo que a gente experimenta e de tudo que a gente não experimenta, mas possa vir a experimentar, porque é o pano de fundo de tudo, né? Então, os físicos buscavam algo como espaço-tempo, como uma referência para tudo, e se mostrou que o espaço-tempo, infelizmente, ele dá conta de uma parte das coisas como explicação, como modelo, mas ele na prática nem existe, né? Então ele não serviu para explicar todas as coisas, nem de longe, né? Ele explicou uma pequena parte das coisas, e no fundo, o que está por trás da criação do que parece ser um espaço-tempo é a consciência. E aí, então, o papel da consciência no jogo da vida é que a gente está acostumado a achar que o jogo da vida é apenas a vida do avatar, do personagem temporário, do veículo, do vasilhame, né? Do fulano de tal, né? Veja, isto tudo é como se fosse um teatro, tá? Um bom exemplo é um teatro. Então, o que nós somos é consciência, é aquilo que pilota o personagem dentro deste videogame. O meu personagem, né, o Mário, está sendo pilotado pela consciência que eu sou dentro deste videogame. O seu está pilotando você e o de cada um de nós aqui está pilotando cada um de nós dentro do palco desta realidade, que eu às vezes brinco e chamo de RV Terra, realidade virtual Terra. O Tom chama de realidade física material, porque aparentemente é física e material.
E esse ambiente é um ambiente criado por consciência, para experimentar através de avatares. E vida, numa forma muito pequena, a menor forma possível de vê-la, é estes corpos, os nossos e de todos os outros seres vivos que circulam aqui no planeta. Então, tanto o reino vegetal como o reino animal, e isso aí seria a vida e pronto, ponto. Né? É o que a maioria das pessoas, partindo de um dogma materialista que nos é impregnado há muitos anos por muita gente, pelo estabelecimento, quer-se que a gente creia porque a maioria crê nisso e quer que a coisa se propague e que continue dessa forma. E é o que dá dinheiro, né? É o que vende. Né? Então, principalmente por isso, porque dentro do egoísmo, de uma visão pequena, onde nós não nos vemos nem como iguais, né? Nem muito menos como consciências, esse tipo de ambiente interessa para estas pessoas que têm esta qualidade egoísta muito forte e que tentam dominar as coisas como se elas fossem materiais, e não são. Então, essa vida, que é curta e que não dá para quase nada, né, como a gente sabe, passa muito rápido, é que é vista como vida e que é vista como o jogo da vida. E assim, é um jogo de uma vida, né, e você pode fazer vários outros, né, uma vez que o avatar é derrubado, você pode retornar ao jogo com outro avatar, né? Mas para aquela vida temporariamente humana que a gente experimenta aqui. E cada outro animal também, gato, sapo, rato, cachorro, todos os seres vivos são consciência pilotando um pequeno avatar aqui dentro. E tem esta impressão de que isto é vida, quando na verdade vida é aquilo que é muito maior, que é a consciência que você é. Ok? Então, o papel da consciência é fundamental, é ela que cria tudo, ok? Inclusive a consciência fonte, da qual somos todos partes, estamos mergulhados e somos uns pedaços dela, partes dela, individuadas, mas sem deixar de estar lá dentro do todo, totalmente interconectado com a fonte e uns com os outros, interagindo através de um videogame, né? Que mostra uma realidade virtual Terra aqui, com o universo aparentemente à nossa volta, e aonde a gente, nesse palco, experimenta este tipo de vida pequeno, né? Aonde com uma grande densidade de aprendizado potencial, porque as regras aqui são da mesma forma que a gente citou o exemplo da simulação de pilotagem de avião, né? Aqui, o simulador de voo ele foi projetado para ensinar pilotos. Esta realidade ela foi desenvolvida pela fonte para treinar consciências a despertar, dar oportunidade de despertar e de evoluir e de crescer na direção do amor, né, e da colaboração. Claro que a gente vem do medo e do ego, e está indo na direção, alguns estão mais adiante, outros estão menos. Infelizmente, ainda uma pequena parte percebe que está nesse ambiente e o que está fazendo nele, e cada dia, né? As pessoas que estão aqui nos acompanhando já são pessoas privilegiadas, como você citou no começo, porque já são pessoas que estão com uma percepção maior, mais ampliada, e buscando ampliá-la e caminhando na direção, o que ainda não é a maioria do planeta. Então, o papel da consciência é central. O Tom tem uma frase fantástica que em toda postagem minha está, que é a mais fundamental possível da obra dele. Consciência é fundamental. Fundamental quer dizer, é o fundamento, está por baixo, cria tudo. Então, consciência é fundamental. Tudo mais é derivado dela, criado por ela, ok? Então, tudo que existe, que a gente percebe, é criado através de ideias, de informações na mente da consciência, da fonte, da minha ou a do outro. Então, né, neste jogo limitado dentro da vida deste avatar, o que pilota o avatar, o que está aqui falando com vocês, é a consciência através do avatar. Eu posso estar mais ou menos consciente do que eu estou fazendo, do que eu sou, né? E dessa pilotagem dentro deste ambiente, né?
Posso estar mais ou menos consciente. Eu posso estar muito inconsciente achando que o jogo é o show de Truman, né? Achando que o jogo é aquela cidade fictícia criada ali, é real, né? Então, o jogo é real para minha utilidade, para o meu crescimento, para o seu, para o de todos nós. É útil e é real, a experiência é real. Mas é um jogo, é uma representação teatral. O ator não acredita que ele é o personagem, mas ele tenta viver ao máximo, inclusive com a maior emoção possível, e transmitir o melhor possível, para que as pessoas possam ter o benefício daquela interpretação bem feita. Às vezes ele se obriga a convencer temporariamente, né, para representar melhor o papel, para chorar, para ter uma emoção. E é isso. Então, assim, esse é o papel da consciência. E outra coisa, só para já deixar claro, para quem não estiver entendendo, você também citou centelha, né? Centelha é um nome muito conhecido para isso. O Tom Campbell chama de consciência, porque em geral é um termo muito mais neutro. Centelha às vezes está ligada, né? É uma centelha divina, então é uma centelha de Deus. Deus está ligado a muitas religiões e cada uma interpreta do seu jeito. Então o Tom usa palavras neutras, racionais, e ele fala de consciência. Mas consciência é sinônimo de centelha, de alma, de espírito, de José, de Maria, cada um chama como quer, né? Alguns chamam até de vaca, de boi, não sei, brincando, né? E agora, eu maior, né? Alguns dão uma divisão, que tem 7 corpos, 7 isso, 7 aquilo, cada um descreve como quer, cada um usa a metáfora que preferir. Mas o que existe no final do dia é consciência, e essa foi a maior descoberta do Tom. A consciência é fundamental, existe uma primordial, que era única e uma só, e ela evoluiu, e nessa evolução se subdividiu e criou outras consciências que somos nós. E nós, antes de vir para cá, né, éramos esta consciência, e quando este ambiente veio a ser criado e pudemos experimentar através desses avatares, passamos, ele chama disso aqui de um simulador, um treinador de consciência, um laboratório de treinamento de consciência para a evolução da consciência, da sua qualidade de ser na direção do amor. É isto que estamos fazendo aqui. Quer percebamos, entendamos ou saibamos, ou não. Sim, um laboratório de consciência é o que eu falo também, né? Eu falo o termo centelha divina, porque é mais fácil de entender, né? A unificação com a tua consciência. E eu sempre falo, mais consciência, por favor, porque o estado de consciência, o estado do aqui e agora, ele nos dá sabedoria. Não está na ansiedade do futuro, com medo, ou no passado, ali nas crises existenciais, né? Então a gente só vai. Tem uma pergunta aqui, muito legal. Desculpa, você pôs alguma coisa na tela, mas eu não consegui ler porque Tudo eu bem, estava a focado. realidade é um laboratório de consciência. Foi o Não, que tá eu. bom, mas tinha algo menor antes, mas eu Era não consegui ler. sobre o filme, o Show Tá de Truman. bom, Aham, tá bom. explicando que é representado pelo Jim Carrey, né? O filme ele explora temas como controle, ilusão da realidade, despertar para a verdade, coragem de seguir a própria consciência. Então, o Truman, ele vive dentro de uma realidade perfeita, a sua esposa, os vizinhos, tal, tudo programinha. E de repente, ele vê que ele tem um despertar, ou seja, ele começa a querer explorar outros campos. E é essa pergunta que a maioria das pessoas que vai estudar a expansão da consciência, ou que está buscando um milagre, ou que está, assim, Malu, eu não estou mais feliz nessa experiência humana, eu não estou legal, porque nós estamos também vivendo um movimento planetário, onde nós estamos recebendo partículas de consciência, onde nós estamos no momento da humanidade, como eu expliquei, na travessia. Nós estamos saindo de uma era, entrando na era da inteligência artificial, onde nós estamos sendo programados, simulados ao novo jogo, né? Então a pressão está grande. Nós temos também o movimento do transhumanismo, senão eu vou escapar aqui do assunto. Mário, meu querido, você já sentiu algo que na sua realidade não faz sentido como Truman? Você já sentiu que algo na sua realidade não faz sentido como Truman? Malu sentiu. Foi por isso que ela deu o salto. O tico-teco aqui ficou 7 anos repetindo palavras negativas. Eu tive uma entropia mental seríssima. Palavras negativas, insistentes, né?
caos da mente, pensamentos acelerados e negativos. Até que chegou uma hora eu falei, cara, esse negócio não faz mais sentido. Né? Como é que vou buscar um programa que se repetia? Né? Então foi ali o meu processo de buscar por mais consciência, por favor. Conta aqui para nós, Mário, você já sentiu que algo na sua realidade não faz sentido, como Truman? No começo Ou eu fez? sentia pouco disso, né? Eu vivia dentro da cidade de South Haven, que é Sea Haven, que é a cidade do Truman, e eu vivia lá achando que ela era real, eu era o próprio Truman, né? Como provavelmente a maioria de nós começa, e assim, com a diferença de que o Truman, ainda a maioria das pessoas à volta dele estavam lá representando, sabendo o que estavam representando, né? E só para ele fazer o papel de bobo dele, né? Sem saber, né? Estavam lá enganando o Truman. E assim, no nosso caso, estamos todos nos enganando uns aos outros, sem saber que estamos nos enganando uns aos outros, pensando que aquilo é uma coisa, e quando na verdade é outra. Né? É isso simples assim. E é claro que você tem muitos incômodos ao longo da vida que serviriam de despertador, mas eu escolhi ignorar a maioria deles, a maioria do tempo, né? E achar que forçar a minha visão da realidade sobre a realidade, quis forçar o mapa sobre o território e consegui, tive êxito, porque eu sou razoavelmente inteligente, inclusive para enganar a mim mesmo e levar o sofrimento mais adiante. E a vida, a vida é inteligente, né? Esse processo deste simulador de voo aqui para nossa consciência, ele é inteligente, né? Extremamente inteligente. Né? Ele é só um processo criado pela fonte de tudo. Então, ele trabalha e, assim, as nossas próprias escolhas mal feitas por conta do nosso desconhecimento e ignorância, elas nos geram pressão para nós mesmos, para viver coisas que nos ajudem a despertar. E você vai, e não desperta com o primeiro, não desperta com o segundo, não desperta com o terceiro, e a rampa vai subindo até o dia que a minha esposa teve um diagnóstico de câncer praticamente fatal, que a gente tentou torear, mas não teve jeito. E naquele momento em que eu consegui ver o diagnóstico como sendo aquele que saiu o resultado do exame, aquilo foi extremamente chocante, aquilo me desbalanceou por completo e no desespero interior, antes de me comunicar com o resto do mundo, eu comecei a gritar e buscar respostas, e o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, que é um tremendo bug gigante explodindo na minha cara, e aí, no bug seguinte, veio uma resposta, né? Assim, eu senti uma resposta de alguma forma, eu não sabia dizer se era... Não me parecia ter ouvido, parecia um pensamento, mas parecia que eu a tinha visto como se tivesse visto escrito com letras. E a pergunta foi algo como, mas por que tudo isso? Para que tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso está acontecendo conosco? Né? Que fosse. E a resposta é assim, em letras garrafais, assim, para você aprender. É assim, foi o que eu captei. Mas assim, aí o negócio foi aprofundando, mas não era para você aprender, não era só para mim. Eu senti que aquilo era para todos que estavam envolvidos tinham algo a aprender com aquilo. E que tinha provavelmente muito a aprender. E aquilo fez sentido total para mim. Então aquilo começou o desmonte da minha forma de ver a realidade anterior, da minha interpretação pessoal. A minha realidade pessoal, que vinha até aquele momento, ela começou a descarrilar ali, e no mesmo momento que ela descarrilou, ela começou a querer fazer um sentido, e era tão forte o sentido, que não vinha desta realidade, e que eu nem questionei, nem sabia, mas a verdade era tão transparente que eu não tive dúvida que era verdade, e que não era eu que sabia, eu estava recebendo, né, respostas de coisas que eu não sabia, que a minha pergunta foi emitida com uma dor profunda, com uma crueza e com uma realidade profunda. Né? Então, assim, isso não faz parte desta realidade, até que faça para cada um,
no grau que esta pessoa necessite, infelizmente, muitas vezes vem pela dor, porque coisas mais suaves a gente acaba não ouvindo e desprezando as oportunidades. No meio do nosso materialismo, né, das nossas crenças, dos nossos dogmas e das nossas ilusões, a gente faz questão de não ver e de ignorar as coisas menores. Né? E tem gente que é mais rápida, pega mais rápido, mais cedo e sofre menos, ou talvez não sofra, mas alguns, como no meu caso, teve que ser um soco no meio da cara, dado por um cara com o dobro do meu tamanho, para eu acordar. Né? E aí começou esse grande bug, e aí começou, e eu no começo não percebia, hoje eu percebo, nossa, como é que eu, um engenheiro, materialista, né, racional, né, eu em momento algum pensei, nossa, acho que eu estou ficando louco, não, era uma coisa tão real e tão sólida, que não me passou essa ideia pela cabeça, né, e isso obviamente não fazia parte desta realidade, então ela algo que vinha de fora para ela, para mim. Né? E eu não sou o único. Né? Depois se descobre que isso acontece com a maioria das pessoas que passa por isso. Você pega um Eckhart Tolle e vai lá ver como é que foi o processo dele. Ele estava quase se suicidando, achando que a realidade era uma coisa terrível, quando ele teve um momento de iluminação dele, de esclarecimento, e ele começou a perceber o que realmente se passava aqui, o que as coisas eram, e foi através de um sofrimento também grande. Ele estava beirando se eu não me engano, algo próximo disso. Ele estava numa crise profunda, e o fim de uma crise profunda dessa, muitas vezes, é um ponto final mesmo. E ele acabou escapando disso através disso. Então, assim, e aí você vai vendo, né? São coisas. E aí você começa a olhar para trás e ver, quando você começa a despertar e buscar e compreender, você começa a olhar e ver que você teve outros, né? Eu tive, por exemplo, um muito curioso, que uma vez dirigindo, ele me salvou a vida, né? Esse bug. Eu estou dirigindo numa situação crítica, né? Estava dirigindo em velocidade e vi que um acidente se aproximava por trás através de um outro carro que chegava a toda velocidade. E naquele momento tudo passou a passar mais lentamente para mim, como se fosse em câmera lenta. Eu meio que não precisava mais pensar para decidir. Eu tinha intenções que fui tendo insights e fui seguindo, porque a situação meio que eu saí do personagem e assumi o controle, e eu não sabia o que eu estava fazendo, e eu só fui perceber isso depois que eu entendi do que a realidade se tratava. Né? A experiência estava lá, mas eu não a entendi quando ela ocorreu. Eu fui entender muitos anos depois, quando eu realmente despertei. Então eu tive a minha percepção passou por uma velocidade tal, onde eu conseguia perceber as coisas que estavam rolando, e eu consegui tomar as melhores decisões com esses insights, e fiquei quietinho ali, porque eu percebi que se eu me mexesse para um lado ou para outro, eu ia mais complicar que resolver. Aí fiquei quieto, fui reduzindo lentamente, o cara desviou de mim, passou direto e cruzou entre dois outros carros naquele buraco que eu abri, porque estava tudo fechado, ele ia acertar um de nós e eu era o do meio. E aí ele cruzou para o outro lado e se estabacou de frente com alguém que vinha na contramão. E aí o negócio todo voltou ao normal, né? E tomou a mesma velocidade normal de sempre e voltou para minha mão, e eu, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Isso para dar um exemplo, né? E assim, uma coisa muito prática, direta e sólida. Eu vi isso acontecer, eu não tenho como negar o que aconteceu, e não foi a única vez, depois eu tive algumas outras, não do mesmo porte, mas também envolvendo esse deslocamento seu numa outra velocidade temporal. Então, assim, você vai vendo que tem coisas que ocorrem para te ajudar, né? E que você pode aproveitar ou não também, reconhecer ou não, né? Significar e analisar e trazer para o laboratório. Mário, você está trazendo algo aqui muito sério. Está abrindo um campo enorme agora com esse discurso. Se de repente você não... Se de repente nós somos só avatares e você já está em outra dimensão, vou dizer, você morreu naquele dia. Já pensou nessa hipótese? Que naquele Veja, dia o teu corpo pode ser teu corpo físico, né? Você só passou o game. Porque o que aconteceu com você é uma provocação que eu faço aqui em casa, aqui na minha casa,
né? Eu sou privilegiada um pouco, eu moro com um astrofísico lindo, maravilhoso. Olha, que legal. Ele é escritor também, né? Ele é expert em Marte, né? Um dos poucos expert em Marte. Pois bem, a história dele, eu brinco, eu falo, eu e você já morremos. Nós somos em três amigos, assim, que a gente sempre sai para jantar, e conversa, né? O nosso outro amigo também. Quando reúne nós três, eu falo, nós três já estamos mortos. E aqui é tudo figurino. Eles dão meio que uma risadinha, mas eles estão quase concordando comigo. Porque veja o que você traz, Mário. Talvez eu e você já estamos em outra dimensão. O meu astrofísico, ele também tem casa na Noruega. E de vez em quando, ele fala assim, dá muito gelo, tem muito gelo. E uma vez ele pegou o carro e o carro foi quase, parou assim, ó, na pontinha do buraco que cai lá dentro por causa do gelo. Ele falou assim, eu vi a morte, ali eu morri. Uhum, Eu, uma vez, saí de Curitiba e fui até Curitiba, Brasil, e fui até o interior de São Paulo, onde a minha mãe mora, de carro, né? Dava 572 quilômetros. Eu e a minha filha. Eu lembro, eu morro de medo de dirigir no Brasil. Eu lembro que eu fui ultrapassar um caminhão. Eu só lembro assim, eu não consigo, deu pane, assim, eu não consigo lembrar mais de nada. Eu só lembro que eu fui ultrapassar e o carro não teve potência e estava vindo outro carro de frente. Não sei como, não fale como, que eu consegui passar no meio entre um carro e um caminhão. Não sei como, naquelas estradinhas estreitas do Brasil. Não sei, eu falei, eu morri, aquela hora eu morri. Aquela hora eu morri, sou segura que eu morri. Eu falo, aquela hora do gelo, você morreu também. E o nosso terceiro amigo teve um problema muito sério de câncer, né? Ele é um milagre, na verdade, né? Até me emociono, porque é uma pessoa que eu amo muito, como se fosse meu irmão aqui na Itália. Eles me adotaram, na verdade, né? Então, eu falo para eles quando a gente sai, falo, nós estamos tudo morto, estamos vivendo aqui, ó, só para a gente ressignificar e aprender mais um pouco, porque pode ser, Mário, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Você trazendo esse assunto se conecta muito com a minha percepção aqui do lado de cá, né? E muitos dos nossos colegas também, se fizeram uma análise, será que a gente já não teve essa experiência? Foi quase, né? Pode ser. Nada é assim. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha busca, né, é que não existe impossível, até porque a realidade é mental, a realidade é de consciência, ok? Esta realidade especificamente que a gente experimenta, ela é mais regrada, então ela tem as regras da física, da astrofísica, né, de tudo que a regulamenta como está programada nela, ok? Então ela obedece a um determinado programa, por isso que ela é um simulador de treinamento de consciência tão bom. Porque numa realidade, você veja, outro tipo de realidade que a consciência cria, né? Esta aqui é criada com a ajuda da fonte para manter consistência. A fonte gera o ambiente, gera o palco e cada um de nós gera um enredo com a contribuição das suas escolhas e interações aqui em conjunto. E o enredo vai sendo criado por nós, ninguém põe a culpa na consciência, somos nós mesmos que estamos criando o enredo. Dentro desse ambiente, a consciência maior está suportando o palco, né, da novela. E a novela que o enredo da novela é por nossa conta. E então, mas se você vai para um outro nível de realidade mais sutil, toda ela é mental. E toda a criação pode ser feita com a extensão da mente que a cria. Exatamente como ocorre num sonho. Porque outra coisa, mas como é que pode criar uma realidade virtual, né? Escuta, você cria isso toda noite. Toda noite, quando você sonha, e cada sonho que você tem é uma realidade diferente que, em geral, na maioria dos casos, é você mesmo que está criando só para você, e você está criando os outros personagens, os diálogos, as interações, os ambientes, né? Então, assim, é tão fácil quanto isto. Se você sonhando com uma pequena consciência cria um mundo para você, você acha que a fonte não pode criar um mundo onde a gente interage aqui e qualquer coisa, né, pode ser criada. Agora, aqui foi criado um conjunto de regras que foi colocado lá no sistema e, bum, Big Bang, começa a rodar e as regras seguem, ok? No geral, as regras seguem, exceto em situações de bug como estas, que são situações particulares,
que nem essa que eu saí da velocidade normal do tempo e tive uma outra sensação para poder reagir e conseguir me safar daquela situação específica. E nem foi intencional, quer dizer, não foi intencional pelo personagem, foi provavelmente intencional pela consciência que eu sou, que assumiu o comando completamente, mesmo sem saber, sem eu saber que eu tinha aquela possibilidade, eu acabei fazendo pela pressão da necessidade. Agora, então, numa realidade mental de consciência mais flexível, como a do sonho, como é a maioria de tudo, tudo é possível. Então, e tudo é possível, e é possível que existam realidades diferentes e que numa delas algo parecido com isso esteja realmente ocorrendo ou não. Então, não existem impossibilidades, existem coisas que são mais prováveis e coisas que são menos prováveis, ok? Então, a probabilidade pode ser maior ou menor, mas impossível ninguém pode dizer que nada é. Agora, eu, no meu, assim, na minha forma de ver, esta é o que você interpretou, é uma metáfora descrevendo uma forma de compreender a experiência. Mas você está vivendo aqui este enredo numa determinada sequência e o ideal é que você aproveite o máximo para extrair aquelas aprendizados que você veio buscar, né? Então, dentro desse caminho, você tem muita ajuda, que nem eu tive nessa, de ter essa chance de sair fora daquela situação e perceber uma saída e agir de tal forma para ter uma continuidade. Não seria impossível o que você está dizendo, mas eu vejo muito aqui na simplicidade da coisa que o mais fácil é que você está vivo e está continuando, ok? Eu já tive, por exemplo, uma sensação, um determinado dia de manhã, eu acordei, ainda estava trabalhando na indústria, levantei, a minha esposa levantou, foi fazer um café, e eu fui para o banheiro me preparar, porque eu tinha que sair e ir para a indústria, né? Então eu estou aqui, acordei meio estranho, me sentindo estranho, eu falei, isso aqui não é a minha vida, não é a minha realidade, o que é isso? Eu estou reconhecendo tudo, mas não estou... não está familiar para mim, sabe? Não estou sentindo que isso aqui é o meu. Parece que eu acordei aqui de paraquedas no meio da vida de alguém, né? Tipo assim. E aí eu fui lá, escovei o dente, coisa e tal, fui sentar, tomar café com ela e conversei com ela, porque a gente tem essa possibilidade de conversar, porque ela também se aprofunda nas coisas. Se fosse qualquer outro, já podia me trancafiar, mas eu tenho essa liberdade. E comentei com ela, isso aqui não... Olha, acordei com a sensação de que acordei no lugar errado, né? Mas não estou maluco, estou percebendo tudo, fica tranquila, mas você está bem, tem certeza que você quer trabalhar? Não, eu vou trabalhar, até porque depois de meia hora lá eu já vou ter esquecido tudo isso, porque os problemas caem na cabeça, eu toco para frente e esqueço tudo. E dito e feito. Tive que dirigir até lá, tive que começar a trabalhar, o dia foi pesado, e eu esqueci por completo. Quando voltei para casa de tarde, no final da tarde, tomando café, um lanche, não sei o que era, a janta, eu sentei e me voltou, porque voltei àquela reflexão que eu tive na manhã falando ali com ela. Falei, nossa, lembra que eu conversei? Não, é verdade. Pois o que aconteceu? Ela perguntou, eu falei, não, eu esqueci completamente, só lembrei agora, né? E aí eu já estava mais aclimatado, já tinha voltado para a terra, pé no chão, e tudo bem. Mas eu fiquei assim, eu falei assim, eu tive a impressão de que entre eu dormir e eu acordar, ou eu tive uma outra experiência de vida muito forte, né? Ou um sonho muito que eu não me lembrava de nada, não lembrava, mas que aquilo me tirou tanto daqui que quando eu voltei eu não reconhecia. Mas podia ser qualquer outra coisa. Agora, eu tenho toda a recollecção de tudo que se passou aqui na minha vida toda e continuo vivendo e voltei à normalidade. Este tipo de coisa não ocorreu de novo. Mas são possibilidades, né? Não dá para dizer que isto é impossível ou aquilo é impossível. Só o que é mais provável. Então, eu acredito, né, pela forma de como o Tom descobriu. Penso que caiu. Caiu? Voltou? Que as coisas tenham continuidade. Acho que caiu, mas voltamos, hein? Ok. Desculpa, Segundo acho que eu Tom? toquei alguma coisa aqui e interrompi a conexão. Então, em geral, sim, tudo é possível, mas assim, eu acredito que a gente está... Agora, na verdade, veja, ninguém está vivo dentro de realidade nenhuma. Nós estamos vivos na fonte, como consciência ou centelha que somos, e
estamos experimentando, assim, que nem você não se questiona se o personagem seu morreu ou não morreu, ele morreu mesmo e você continuou, retomou do ponto que partiu, voltou um pouquinho antes. É um videogame. Então, assim, você está tendo uma experiência que está tendo aqui e o que você é não morreu, não tem perigo. Agora, o que aconteceu exatamente com o seu personagem, não importa, dê continuidade para a sua vida, continue aproveitando ela o melhor que puder. É Sim, para com isso que estamos aqui. certeza. Isso daí é uma coisa para a gente viajar, né? Ter aqueles insights profundos, aquele Claro. momento de filosofia, né? Aqueles momentos. Eu tenho esses momentos que você traz aqui para nós, Mário, quando eu faço projeção astral. Então, ali. Mas se eu desejo, não arriva, não chega, não chega. Mas quando eu solto, infinitas possibilidades se abrem. Mas, por exemplo, agora eu quero fazer, ou visão remota também. Já aconteceu. Né? Se eu quero agora. Não, é uma coisa que é de outra dimensão e nem vem o caso agora tentar explicar aqui. Mas eu compreendo essa sensação, vamos titular como sensação, né? E a gente chama também essas coisas das realidades, a caixa de Schreider, do gato. Está morto, o gato está vivo, né? Ou seja, Malu morreu no acidente ou Malu continua a viver? Será que Malu, se ela não fosse aquele dia para o interior de São Paulo, que seria outra opção? Infinitas possibilidades, como você falou. Claro. Nesse momento, eu penso que estou aqui falando com vocês, né? Não, tá certo. E está tudo bem, estou desfrutando dessa realidade. Agora, um ponto que eu preciso comentar com você também é o seguinte, que o Tom, buscando olhar por trás da cortina, entender o mecanismo de funcionamento da realidade, ele descobriu o seguinte, né? O pessoal tem esse negócio que eles chamam de arquivos acásticos, isso é coisa de 2, 3 mil anos, era o nome que davam, né? E o Tom chama isso do banco de dados do sistema, né? A consciência tem um funcionamento muito parecido com o de um computador em várias coisas, exceto pelo fato de estar consciente, né? Tem memória, tem processamento, tem poder de fazer avaliações, escolhas, tomar decisões, mas assim, funciona muito como um sistema de computador. E perdi o fio da meada. Eu estava falando do Nós que estamos falando do mesmo? registro acásticos, que ele veio com Então, Big Data. então isso, exatamente. É que eu fugi um pouco para esse assunto, mas esse assunto suporta o que você está dizendo. Então, ele descobriu que você tem o sistema, o que ele faz? Ele calcula para o sistema, nós somos parte dele, somos transparentes para o sistema. O sistema consegue enxergar profundamente o que cada um de nós é. Então, vamos partir do ponto que nós estamos aqui agora. Ele pega, conhecendo o que você é, as escolhas que você tem no momento, porque as possibilidades são infinitas, mas nesse momento elas são finitas. Então, eu estou aqui sentado numa cadeira, do lado direito aqui tem uma porta, eu posso sair por ela, ir à cozinha, beber água, mas eu não posso sair por ela e aparecer na China, pelo menos não materialmente neste momento, ok? Salvo que eu faça uma compra de uma passagem, pegue um avião e para ali para lá, para discutir uma situação básica. Então, eu tenho determinadas escolhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar essa live, ela vai ser mais longa, ela vai ter mais audiência, menos audiência. Tem um monte de possibilidades aqui. Podem surgir esta pergunta, aquela pergunta. Então, todas as possibilidades que existam, esta fonte, com o poder que tem, calcula tudo para frente, o possível. E prepara todos os quadros das possibilidades e deixa pronto. Dezenas, talvez centenas de anos para frente, talvez milhares, eu não sei, né? Mas ela deixa esses filmes das possibilidades prontos. Eu posso estar casado, ter filhos, ter netos, ter bisnetos. E isso tudo vai se desenvolvendo para frente. Então, em qualquer direção, como possibilidade. Então, tudo está lá disponível para consulta e para vivenciação, caso aquelas escolhas sejam feitas. Tá? Então, voltando atrás, posso ter morrido naquele acidente dentro de uma realidade alternativa que eu não tivesse aproveitado aquela e me permitido comandar o show ali, pode ser que eu tivesse morrido naquele acidente. Pode ser que esta pessoa que você descreveu tivesse caído barranco abaixo. Bom, então assim, mas nós entramos pelo ramo da realidade aonde isso não aconteceu. Estamos aqui porque as alternativas foram outras. Temos infinitas possibilidades a longo prazo para frente, algumas possibilidades neste exato momento,
E se olharmos para trás, a cada momento que passamos, existiam todas as possibilidades daquele momento. E é isso vai, é como uma árvore que vai se abrindo daqui para frente, e no momento de trás se abria para frente, inclusive nesta opção que eu estou agora. Então, tudo está lá, gravado como possibilidade. Eu posso ter morrido várias vezes como possibilidade de determinadas escolhas me tivessem levado para lá, e aquilo está gravado lá. Né? Como posso ter feito outras coisas, ter feito medicina em vez de engenharia, ou ter sido carpinteiro, ou qualquer outra coisa. Então, tudo que eu podia escolher e não escolhi, está lá gravado. E tudo que eu possa vir a escolher e não venha a escolher, vai ficar lá gravado também. E tudo está lá, acessível à consulta, e às vezes a insights, né? Tem pessoas que têm esses insights do futuro, e às vezes acerta, às vezes erra. Aí tem gente que fala, tá vendo, isso é prova de que não existe nada disso. Não, não. Existe a possibilidade, depende da competência, da habilidade da pessoa em acessar aquilo que seja mais provável. Ou tem coisas que, vamos dizer, tem a chance de eu ter vivido ou não, era 50%, então qualquer das coisas podia ter ocorrido. Então quem vai prever, olha lá, tem uma alta probabilidade de morte e uma alta probabilidade de vida. E aí no final, sei lá, ela não viu uma, ela viu a morte, mas eu vivi, ou ela viu a vida, mas eu morri, entendeu? Então a pessoa pode errar por acessar o ramo errado, o ramo de baixa probabilidade ou algo que não aconteceu, mas às vezes a pessoa com habilidade, ela acessa e vê, e tem insights. E às vezes, inadvertidamente, a gente num sonho tem um acesso e vê alguma coisa e acaba acontecendo, e aí você tem um déjà vu, né? Déjà vu é isso, você teve um acesso a um banco de dados de algo que podia ocorrer e que acabou ocorrendo, e você fala, nossa, parece que eu já passei por isso. Então, dentro desse contexto, você tem todas as possibilidades lá de ter sobrevivido, que viemos para cá, ou de não ter sobrevivido e que fomos para qualquer outro lado e acabou-se ali. Então, essas possibilidades estão lá e realmente, só que aquele que morreu não sou mais eu, né? Quer dizer, morreu ali, eu não morri, eu continuei vivo, eu estou na trilha que continuou. E não é que todas as trilhas têm alguém lá, não. Aquelas trilhas que eu estou escolhendo, efetivamente eu estou aqui junto com o restante das pessoas que foi escolhendo essas trilhas aqui. Mas as possibilidades estão todas lá. Não sei, era só isso que eu queria complementar. Não tem história curta, porque o universo é complexo. É muito complexo. Mas a gente já está indo para a reta final. Eu gostaria de pedir aqui para as almas belas, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Lembrando também que amanhã, dia 26 e 27, nós temos o workshop Neuroalquimia comigo, a introdução da PNL, como tudo funciona, como as pessoas se comunicam, como fazer o teu nome chegar antes nos lugares, né? Como surfar nesse planeta de infinitas possibilidades. E também o uso da alquimia, da manipulação de energia, sim, tudo é energia, gente. Temos o campo em forma, né? Entender mais desse universo. Vou pedir para a minha equipe deixar aqui o link. Deixa aqui a tua pergunta também. Mari, eu vou fazer a última perguntinha aqui para você. A pergunta, né, que eu sempre ouço também. Malu, comigo nada dá certo, nada vai para frente. Não, 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 não. Eu estou estudando expansão da consciência, já soltei, já estou aqui paz e amor, já, né? Por que algumas pessoas, no dia que eu estive com você lá em Brasília, né, em 2021, eu fiz um network legal, conversei com bastante gente, trocamos informações, pessoas que eu troco informações, contato, até hoje a gente se conversa, né? E tem alguns colegas que aceleraram e parou ali. Eu falei, tá indo, nananã, nananã. Parecia que aquele dia estava com uma explosão assim, como se fosse Deus na Terra, né? E de repente parou, né? Por que algumas pessoas avançam e outras travam? Segundo o teu ponto de vista, segundo tudo isso que você estudou juntamente com o Tom, né? Tudo que você observa dentro do teu laboratório, porque você tem um laboratório também de experiência fantástica. Qual que é a tua percepção? Por que alguns têm sorte e outros não? Como é que funciona aí? Sorte, já dizia alguém, quando, que eu não vou lembrar quem foi, quando a preparação encontra a oportunidade.
porque de nada adianta que as oportunidades apareçam aos borbotões e você não esteja preparado para elas. Então, é uma resposta bastante básica e simples, mas se você não dá conta nem disso, quer dizer, eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu estava sempre trabalhando, sempre estudando, sempre me aplicando, sempre de olho nas oportunidades que surgiam, e quando surgia alguma, muitas vezes eu me enquadrava, tinha a chance de participar e acabava indo participar, ok? Agora, é a tal coisa, por exemplo, se eu não soubesse inglês, eu jamais teria aproveitado a oportunidade de conhecer o Tom e fazer a tradução da obra dele. Então, veja, a preparação ela te leva à possibilidade de aproveitar as oportunidades. E as coisas, elas não necessariamente caem do céu. Assim, ela cai, mas tem que cair no colo de alguém preparado. Você se desenvolveu para isso? Quer dizer, e outras coisas é o seguinte, às vezes você dá uma sorte de principiante ou de acertar na veia de alguma coisa momentaneamente e tocá-la, mas você não entendeu, né, o que é que realmente funciona e por que aquilo funciona e está por trás. Né? Então, não é só uma questão de que alguns avançam e outros travam, é que mesmo as pessoas que avançam, às vezes travam. E às vezes travam muitas coisas e avançam em algumas poucas coisas e ficam frustradas porque avançaram. Poxa, agora que eu estava sentindo que eu conseguia fazer. Né? A pessoa pensa, ela tem alguns êxitos e ela pensa que ela pode fazer qualquer coisa. Né, a partir dali, porque já teve alguns êxitos. Mas você entendeu o que aconteceu? Você entendeu como aconteceu? Né? A pessoa não sabe. Veja, outra coisa básica, porque a resposta para isso seria bastante longa. Tá? Então, eu vou dar alguns insights de algumas coisas. Um principal também é este. Você sabe quem você é realmente? O que você é? Porque a pergunta não é nem quem, é o que. Né? E não só na mente, porque você leu, mas você já percebeu, você já meditou, se aprofundou, viu o que você é, né? Está consciente a maior parte do tempo do que você é. Né? Então, assim, você não sabe nem o que você é, e às vezes ainda está pensando em quem você é, e está pensando que é o personagem, e acha que o personagem está no comando. Né? Não, não é o personagem. O personagem é um papel que você está interpretando. Quem é que escolhe realmente? É aquilo que você é. Você está desconectado disso? Quão desconectado você está? E aí você está tendo vontades conforme a sua desconexão, a sua identificação com o personagem, recebendo essas informações de marketing de todo lado, achando que é aquilo que você quer, e aquilo não contribui para o seu objetivo de vida, que o mais básico é aprender e crescer, tá? E tem outros acessórios, porque você precisa sobreviver, né? Mas o teu objetivo principal não é apenas sobreviver, é viver, é experimentar, é crescer, é aprender. Né? E aí você nem sabe quem é, nem o que está fazendo aqui, nem o objetivo principal, nem os acessórios. Né? Então, assim, você não tem um raio de noção de para onde está indo, e às vezes acerta, e aí fica frustrado porque não acerta mais. Ou porque vê que outros acertam e você não acerta. Mas em vez de buscar se centralizar com a sua própria bússola interna para poder fazer decisões esclarecidas de intenção e escolher os seus caminhos com mais clareza, você acaba indo parar aonde a vida te leva pelas escolhas aleatórias que você faz, porque nem foi você que escolheu, né? Às vezes você está tão fora de si que você está aceitando qualquer input de qualquer ideia que vem de qualquer lado, pelos mais diversos meios, né? E você aí se frustra porque ainda não conseguiu fazer aquilo e nem era aquilo que você queria. Então, assim, questione-se, será que sou eu mesmo que quero? Por que eu quero isso? O que isto vai me trazer? O que isto vai trazer para mim? O que isto vai trazer para aquilo que eu sou? O que isto vai contribuir para mim e para o meio? É realmente isso? Será que é isso? Quer dizer, e se você está na dúvida ou você não sabe, a chance de acertar é mínima, só por acidente. De vez em quando você pega num veio por acidente, ou por esse acidente, nunca são acidentes, às vezes você pega como uma demonstração de que é possível, olha, veja aqui, olha o caminho, vai fuçar mais ali. Mas o cara quer só acertar na loteria 10 vezes seguida, mas não quer entender o que é preciso por baixo disso tudo. E para que você está fazendo isso? Porque ganhar na loteria
não é nenhum interesse da consciência que você é e nem da consciência maior, né? Pode ser um instrumento, né? Se for contribuir para o seu avanço naquilo que você está buscando avançar. Agora, no aleatório, né, é 1 em 1 milhão. É por isso que a maioria das pessoas, inclusive, que ganha na loteria, torra tudo e acaba sem nada rapidamente, porque a pessoa nem tinha estrutura para sustentar aquilo que acabou caindo de mão beijada no colo dela, né? Então, assim, por que uns avançam e outros não? Primeiro porque a gente só vê o avanço dos outros, a gente não vê os tombos que eles tomam, né? Só vê as pingas, vê as pingas que eles tomam, mas não vê os tombos que eles levam, né? A gente vê o sucesso do outro, ou o que ele está vendendo como sucesso, que a gente não sabe nem se ocorreu de verdade, né? Então, e a gente fica focado na grama verde do vizinho e não olha, deixa a nossa morrer no próprio quintal. Então, assim, existem... A gente quase que podia fazer um bate-papo só sobre esse tema, né? Então, ele é muito grande. Então, assim, tem pessoas que, eventualmente, elas estão com um autoconhecimento tão grande, com uma profundidade tão grande, que parece que a vida para elas flui. Mas entenda, ninguém foi... A pessoa que desperta, né, que expande a consciência, ela não vira super-homem e fica invulnerável. Ela continua sujeita às leis daqui. Ela leva um tiro, ela morre. Cai uma pedra na cabeça dela, ela pode morrer, ela pode perder uma memória. Ela pode dar uma topada com o dedão e sentir dor, entendeu? Agora, é uma pessoa que vai entender melhor as coisas que acontecem quando elas acontecerem, por que são assim. Então, ela vai sofrer muito menos, inclusive com essas coisas, ok? Agora, realmente, vale a pena que a pessoa, antes de buscar, claro que você tem algum objetivo imediato, alguma necessidade básica, porque você precisa sobreviver, você precisa ir atrás disso, mas assim, vá junto em tentar entender mais de autoconhecimento, de quem você é, vá meditar em paralelo, porque uma mente em paz, tranquila e serena, que atinge um estado de meditação, ela tem uma vontade muito mais forte, muito mais eficiente, e tem muito mais clareza do que ela é e do que ela busca, e ela acerta muito mais, ainda que não tenha atingido uma perfeição nisso, porque esta é uma realidade que tem fatores aleatórios. Meteoros caem, vulcões explodem, furacões passam, né? A gente sabe, vendavais passam, né? Enchentes, maremotos, né? Tem coisas que são da natureza, a natureza ela tem um componente aleatório aqui. Então, você pode estar mais bem preparado ou menos bem preparado para isso também. Mas, assim, não é que apenas acontece aquilo que a gente quer. Outra coisa que é fundamental para encerrar, né, esta resposta. Você não está num ambiente isolado, você não vive na caverna. Este é um ambiente interativo. O principal objetivo do crescimento é do amor. O amor é não egoísta e é sobre o outro. E se não fosse um ambiente interativo, a gente não interagia com ninguém, não aprendia a amar. Para se gostar é fácil, né? Teoricamente, em parte. Mas não é esse o objetivo. Amor é aquele que a gente dedica, quer o bem do outro e de tudo, e de todos, né? O ideal, né? Aquele para qual a gente se encaminha e que estamos, às vezes, muito mais longe ou menos longe. Mas essa clareza de objetivo, de compreensão, de autoconhecimento, ela é fundamental para você ter mais força, mais concentração na sua intenção para confeccionar coisas na sua realidade com muito mais certeza. Agora, não existe nem a certeza absoluta para ninguém, até porque, como eu estava falando, esse é um ambiente interativo. Então, todos os outros que estão aqui são consciências, todos. Cada ser vivo é uma consciência que tem sua própria intenção. É por isso que eu disse que a fonte cria o palco e o enredo é criado por nós pela somatória das intenções, escolhas e ações que vão gerando as situações aqui. Então, por exemplo, você está casado com alguém, vive com esta pessoa, pretende continuar vivendo com esta pessoa, gosta dela, se dão bem, e esta pessoa pode ter uma ideia de rumo para a vida do casal e a outra pode ter outra ideia de rumo. E você está aqui batalhando uma coisa e ela não sai. Mas será que isso é assim? Esse tipo de coisa, para um casal, é feita com mais eficiência quando é feita em conjunto, com algo que seja objetivo para ambos. E objetivo real do ser que você é, ok?
mesmo que alguém te fale da boca para fora que concorda com você, não quer dizer que, no fundo, inconscientemente, aquela pessoa está concordando também, né? Quer dizer, talvez inconscientemente ela esteja pensando em outra coisa, mas ela não queira confrontar, criar uma situação. Então, assim, gente, você não está sozinho no ambiente. Então, coisas muito pessoais, né? Você pode ter muito mais força. Coisas que não são tão pessoais, depende mais de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa, né? Ou de um ambiente de trabalho, ou de um time de futebol. Quer dizer, o negócio é muito aleatório, né? Tem muitos outros componentes aí afetando. Então, não é. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender. Esta convivência de consciências em um ambiente comum, ela, se ela for amorosa e colaborativa, é muito mais fácil. Se todos colaboram para que eu atinja alguma coisa que eu acredito precisar atingir e que não prejudique ninguém, e eu participo da colaboração para que outros atinjam suas metas também da mesma forma, a coisa fica muito mais forte, até porque uma consciência, da mesma forma que pode atrapalhar a outra nessas intenções, as intenções conjuntas podem se somar. Por exemplo, várias pessoas trabalhando para curar alguém. É muito mais forte do que uma pessoa trabalhando para curar alguém, mesmo que seja a si própria. Olha, eu peço ajuda de outros, olha, eu estou com esse problema aqui, detectei, eu vou fazer um esforço energético para me curar, vou buscar ajuda para isso, mas quanto mais pessoas, né, seja por oração, seja por imposição de mãos, ou pelo que for, a força da vontade das consciências, com o mesmo objetivo, elas se somam naquela direção, seja ela positiva ou negativa para você. Quer dizer, então, assim, é por isso que precisa entender, né? Então, coisas vão acontecer ou não. E é um mundo de incerteza. Garantias não há. A única garantia que há é que a consciência que você não sofre danos físicos, porque ela nem física é. Então, qualquer coisa, o pior acontecer aqui, você foi atropelado e morreu, você acorda do outro lado como se fosse um sonho. Nossa, esse sonho foi complicado, né? Levei um susto lá no final, hein? Nossa Senhora, vamos ver se o próximo é o sonho melhor. Mas é assim, aquilo que você acorda do outro lado da mesma forma que você acorda daqui como se tivesse vindo de um sonho, né? Então, danos finais não ocorrem, né? Mas você pode, mesmo no pior caso, mas é claro que você não está buscando isso, você está tentando otimizar a sua vida, viver o máximo de tempo aqui da melhor forma possível, aprendendo o máximo que puder, e, em especial, o aprendizado é autoconhecimento, é o que você é. E você entendendo a você e o que você é, você vai entender mais do outro e do que ele é e do que o todo é, porque você é um fragmento holográfico do todo, né? Que É um lindo, que fractal do lindo. todo. Que lindo, que lindo. É muito importante. Eu acho que a base de tudo é a gente saber quem sou eu, né? Já fez essa pergunta, quem eu sou? Assim, ó, mas a pergunta é ficar aqui, ó, no processo meditativo, quem eu sou? Quem é esse corpo? Quem é essa cidade, esse país, essa língua? Vai respirando, sentindo. O que eu estou escrevendo até agora? Respirando e sentindo, e vai escrevendo, gente. Escrever é muito importante, sabe? Nem que se for uma palavra. Sinto uma coisa estranha. E vai fazendo essas perguntas. Por que alguns avançam e outros não? Outros travam? Eu acho que tá esse mesmo, Mário. É muito de saber quem nós somos, o que nós temos aqui dentro do game, né? Qual o cenário que nós temos. Eu chamo de ecossistema. Todas as personagens, o marido, o vizinho, né? As consciências fazem parte do ecossistema. Não é sobre eles, é sobre eu. E tem um detalhe também, que são as distrações, como o Mário trouxe, né? Eu estou olhando a grama do vizinho, eu estou olhando que, nossa, olha que vida linda, maravilhosa. Meu, todo humano sangra, gente, para de se iludir. Ai, meu Deus, só que dá vontade de bater na cabeça na parede. No Facebook, tudo é lindo. Tudo é lindo, perfeito. Não, gente, espera aí, olha, desde que é humano, sangra, né? Que cada um apresenta com uma maquiagem diferente. Então, assim, é muito legal a gente, o autoconhecimento, por isso que tem que estudar, por isso que tem que estar dentro dessa ambiência, né? Quando se identifica com uma pessoa que falou, que deu ressonância ali, deu um match, que fala, né? Que ressonou, sabe? Esteja mais próximo, comece a trocar. E o caderno, fazendo as anotações. Por quê? Porque daí você só vai, só cresce, expande, 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 expande. Eu não estou mais distraída de ficar prestando atenção no corte, o último corte de cabelo. Não.
Eu tô em outra vibe no momento, né? Que lindo. Tem uma colega nossa aqui, uma integrante, que ela fez um comentário. Mário, eu vou comentar aqui, né? A Lívia. Por que é difícil para muitas pessoas viverem nessa matrix sem ser guiados pelos cinco sentidos? Como se desvincular dos sentidos para não ficar preso nessa realidade material, para não ser enganado, né? Como não ficar preso dentro É. desses cinco sentidos, né? Quer responder, Mário? A pergunta tem tudo a ver, e tem tudo a ver com o que a gente estava A gente comentando. estava falando agora, né? Você Uhum. tem que mergulhar no autoconhecimento, perceber mais do que você é. Né? Um caminho regularmente recomendado e perfeito para isso, fiz uma postagem hoje, até de um canadense que eu não conhecia, falando: você tem que silenciar sua mente, aprender a vir a silenciar, começa não conseguindo, mas continua insistindo até conseguir, e aí uma hora consegue, se não desistir na terceira tentativa, né? Ou na quarta, ou na quinta. As pessoas ficam frustradas porque pensam que eu quero ficar com a mente silenciosa. Bom, meditação é um negócio fantástico, e ela vai te ajudar a levar, além do se observar, né? Se observar é óbvio, né? Como você reage às situações que acontecem, olhe como se fosse um terceiro, é uma coisa a fazer, e outra é meditar. Então, meia hora por dia, silencia a mente, busca silenciar, e busque isso intensivamente. Pelo menos 2 vezes por dia, se puder também, essa meia hora mais meia hora, mas se não puder, pelo menos meia hora, né? Miseravelmente, né? E se aprofunde no autoconhecimento, buscando a meditação, o estudo e a autoobservação, e não com o objetivo de se autorrecriminar. Quando você começar a perceber o que você faz, às vezes se aprofundar no porquê você faz, pode ser que você não goste de algumas coisas, mas o teu objetivo não é se recriminar, é descobrir onde você está. Você vai estar onde estiver e não existe crime nisso. Né? Você, pelo menos, agora está enxergando. E aí você começa a ver aquilo e prestar atenção nas suas motivações, nas suas escolhas, e se autoconhecer e silenciar sua mente. Aí, quando você silencia, você começa a ter mais insights, você começa a colocar perguntas e observar que recebe respostas. Às vezes é impressionante, é como se fosse um Google, né? Ou como se fosse um IA. Você pergunta algumas coisas e você recebe a resposta. E você, se não estiver prestando atenção, nem observa isso. Né? Você sai caçando. Às vezes eu saio, às vezes tem coisa que eu tô tão tenso que eu pergunto e não vem. Aí eu começo a procurar no Google, me distraio com a procura, enquanto eu começo a digitar, pumba, vem. Fala, puta, aí largo no meio do caminho porque a resposta veio. Então, assim, é nisso aí, nesse autoconhecimento, que você tem que se desenvolver, e aí fatalmente você não pode se desligar dos sentidos, vamos dizer, enquanto está aqui, não, porque senão você pode tropeçar, cair, bater a cabeça, ser atropelado, né? Então, assim, agora, o que você pode é não depender mais apenas dos cinco sentidos. Isso sim, eu entendo que é isso que você está buscando, né? A formulação foi apenas uma forma, mas assim, você vai estar muito menos dependente de apenas aquilo que você vê e acessando esse tipo de informação, buscando autoconhecimento, a meditação, fazendo autoobservação, estudando esse tipo de coisa, né? E isso vai, com o tempo, tem que ter paciência e persistência, porque, assim, é que assim, você veja, você quer se formar médico, você sabe, você começa lá no ensino básico, lá na pré-escolinha, e vai fazer a faculdade, não sei quantos anos, depois não sei quantos anos como aqueles médicos praticantes lá no hospital, que não me vem o nome. Residência. Hã? Residência. Residência. Residentes, né? Vai fazer Uhum. residência, vai fazer não sei quantos anos de residência, e depois de 20 anos de esforço, você, né, com a aplicação, virou um médico. Aí o cara pensa que vai fazer o autoconhecimento do dia para a noite pela varinha do Harry Potter, né? Não é assim. Pode, no seu processo, que acaba acontecendo com algumas pessoas, né, que estão no caminho, estão dando cabeçada, de repente, depois de um grande esforço, aparece aquilo como um evento de despertar, você entra, faz uma conexão e não sei o quê, mas veja, naquele momento da conexão é fantástico, é uma coisa assim, de sopetão, te pega de surpresa e tudo mais, e
Mas, assim, e o esforço todo anterior, e todo o sofrimento anterior, né? Você já estava quase no bico do corvo ali desistindo, e aí o negócio de repente vem. Mas não é de repente, né? É que chegou na hora, estava com aquele monte de ficha lá dentro do cassino, do telefone, e a última que você baixou lá, ela caiu e deslocou todas as outras, e deu aquela sensação, né? De repente, né? De que a coisa foi momentânea, mas não foi, é tudo uma construção. Se não fosse assim, não precisaria você viver tantas vidas para evoluir e chegar no ponto que está. Quem está aqui conosco provavelmente já é, sabe, centenas ou milhares de vidas batendo cabeça até chegar num ponto onde está buscando e sabe o que está buscando, mais ou menos, já tem uma noção melhor, né? E a maioria, a grande maioria, não tem a menor noção nem que deveria buscar isso, né? Acha que tem que ir comprar isto, tem que comprar aquilo, e isso que vai me trazer a felicidade. E aí ele vai lá, segue o marketing, compra isso, compra aquilo, e nunca fica feliz, porque a felicidade ela pode vir com qualquer coisa, se você estiver bem internamente. E se não estiver bem com você mesmo, nada vai te fazer feliz. Pode te alegrar momentaneamente, mas não é nada de fora. O fora é resultado do dentro, e não o contrário. Muito bem, muito bem. Lívia, só completando aqui o que o Mário está trazendo, a questão da meditação, e para todos nós, é muito importante. Às vezes, quando a pessoa tem dificuldade, talvez uma meditação guiada, sabe aquela meditação guiada? Que fala, respira, sente, né? Você vai soltando e vai entrando na meditação. Eu tenho uma grande professora que eu admiro e tenho um amor enorme por ela, que essa semana ela soltou uma que ela falou assim, e ela trabalha muito com expansão da consciência. Ela falou assim: eu não consigo meditar. Meu modelo meditativo é eu mergulhando nos meus livros, né? Uma PhD muito respeitada aqui no mercado, essa professora, né? E ela falou: meu modo de meditar é mergulhando nos meus livros. Então, de repente, o teu modelo de inteligência, o teu modelo comportamental, o teu sistema de aprendizado, de relaxamento, pode ser praticando esporte, pode ser lavando uma louça, você tem que, por isso que o Mário trouxe, né, o autoconhecimento, se conhecer para você entender. A questão do sistema, o mundo chama de Matrix, é porque o pessoal está distraído. Nós temos o movimento do transhumanismo através do entretenimento, através da indústria de alimentos. O alimento, ele muda o nosso humor também. É que não é o caso aqui que eu não vou entrar nesse assunto, mas o que você está se alimentando? Os alimentos, eles estão vindo modificados, né? Que Tudo música está ouvindo, que livros está lendo, que filmes que está assistindo, bravíssimo. tudo isso é alimento, porque é tudo para a consciência, né? Tem o que aquele que alimenta o corpo físico, que também é feito de consciência, mas que desvia ele para cá e para lá, e tem todas essas coisas. Né? Tudo que você consome pode te levar numa direção positiva para você, ou te levar para o esquecimento da Matrix, né? E, aliás, voltando, né, um pouquinho só para pessoas não pensarem que nós não estamos falando aqui do tema principal, que era essa conexão com o filme do Jim Carrey. Jim Carrey, né, Show de Truman, o Show da Vida, o Show de Truman, o que acontece? Então, assim, nada mais é do que o mito da caverna, do que Matrix, é tudo a mesma coisa. O objetivo que é dar a ideia para você de você estar experimentando uma parte da realidade, interpretando aquilo extremamente mal e achando que aquele pequeno foco da realidade que você está vendo, seja a sombra, seja a cidade de Sea Heaven, né? Seja do filme Matrix lá, a parte onde ele está vivendo numa realidade simulada lá, quer dizer, você está tomando aquilo pela realidade, você está tomando o mapa pela realidade, aquele pequeno mapa, e está agarrado naquilo e não percebe o que está se passando à sua volta. E o objetivo é você, não é que você vai sair, né? Não é que nem no filme Matrix, literal, a caverna. A caverna é um pedaço da realidade, só que ele está tomando o pedaço pelo todo. E quando o cara sai pela porta da caverna, ele vê que o mundo é muito maior. E o Matrix está querendo mostrar isso também. E o Show de Truman também. Então, eu vou despertar, vou compreender mais, vou perceber que a realidade é mais ampla, vou enxergar muito mais longe, vou tomar decisões muito melhores, mas vou continuar na peça, porque ela é útil para mim. É um simulador
treinador de realidade para a consciência. Então, se eu estiver consciente, eu vou aproveitar muito mais dessa experiência dentro do simulador. O objetivo não é sair daqui, é viver melhor aqui, aproveitando mais com o objetivo que eu tenho quando vir aqui. Você precisa vir a discernir que não é apenas juntar coisas. Juntar coisas é necessário para garantir a sua sobrevivência aqui. Mas o seu objetivo é crescer, aprender, ser mais amoroso, ser mais colaborativo. Né? E se você não perceber isso, você está fora, você está ali vivendo naquela cidadezinha de Sea Heaven, sendo comandado pelo produtor do programa, que é o ego, né? Mandando ver em cima de você, tocando brasa em você, deixando você louco, deixando você doente, e não te levando a lugar nenhum. Você não avança 1 milímetro na direção daquilo que o ser, a consciência, a centelha que você quer avançar. Né? Que lindo, Mário, que profundo. É bem isso mesmo, né? O universo tem feedback baseado em escolhas, né? O que nós estamos escolhendo, né? Será que qual a simulação que nós estamos permitindo, né, para poder viver essa realidade? Qual parte do game, parte do jogo nós estamos? Será que estamos evoluindo, né? Estamos agora na reta final de 2025. Como é que foi esse ano, né? Como é que foi o jogo? Será que expandimos um pouquinho mais? Será que a gente está usando a nossa consciência? Mais consciência, por favor. Como é que é coisas para a gente refletir dentro da nossa história, do nosso enredo, do nosso filme, né? Todos nós temos o nosso filme individual dentro do nosso laboratório, né? Que é belíssimo. Mário, meu querido, agora acho que já vamos na reta final. Eu quero agradecer pelo teu tempo. A gente estourou aqui, eu falei que era só 1 horinha, mas é tão bom falar contigo, é tão bom ouvir, é tão bom falar também dessa obra aqui maravilhosa, né? Eu vou passar aqui, gente. Siga o Mário lá nas redes sociais, tem muito conteúdo lá no Instagram do Mário, muito conteúdo bom. Tem Aqui a aqui gente no só tem YouTube também. conteúdo aberto, está tudo Uhum, aberto tanto no YouTube quanto no Instagram, não existe uma área específica, todo mundo uhum, tem acesso a tudo, e principalmente tem acesso aos livros, que é o que eu recomendo também, né? A gente dá uhum, doses, pílulas, né, homeopáticas aí todo santo dia, 2 ou 3 por dia nos sites aí, no uhum, Instagram, mas é que esse @mybigtalk uhum. mas e lá tem link para o YouTube e tudo mais. Mas tem vídeos traduzidos do Tom que a gente vai também compartilhando. Mas quem quiser fazer um entendimento mais completo, o ideal é buscar os livros dele, porque ele vai profundo. Em 3 livros ele dá uma explicação completa do jogo, da realidade desta e da maior e do nosso papel nela, ok? Então é uma forma mais sistemática, né? Porque ninguém entra no meu Instagram e vai olhar todas as postagens para baixo, né? Que eu já estou aqui desde 2018, final de 2018. Então, assim, no YouTube às vezes é um pouco mais fácil, mas mesmo assim não tem a mesma profundidade, nem nos vídeos do Tom, nem nos meus, tem para pedaços de coisas. Mas é muito complicado você transmitir uma trilogia em vídeos, ainda que seja de 1 hora e meia, 2, né? A gente transmite o que pode aqui para te ajudar a vislumbrar esse caminho, mas os livros do Tom são mágicos. Para mim foram, e para muita gente que já leu foi. E quiser saber de alguma coisa, me pergunta, me questiona, eu aponto, mas no nosso site lá, www.mybigtool.com.br, também tem o caminho para os livros, que agora estão no Clube de Autores, os 4 livros do Tom. E então, fiquem à vontade também para este caminho, para quem se dá se dispõe a investir uma energia em ler com calma, porque não é um livro, né? Não é um livro de aventuras, de romance, é um livro de autoconhecimento, ainda que ele toque o livro com bastante humor, muitas vezes, ele tenta não tornar o livro pesado, mas é um caminho, quem se interessar, fica à vontade. Toda vez que a gente acessa o livro tem uma consciência diferente, né? Porque nós estamos expandindo. Então, muitas vezes, no primeiro momento, eu tive essa impressão, daí voltei, agora eu estou vendo de maneira diferente. Isso que é o belo da vida, gente. O belo da vida é isso, expandir. Antes eu tinha essa percepção, agora eu tenho essa. É normal, sim, estamos aqui para expandir. Como diz o grande mestre, né? O meu mestre que cuidou de mim, ele falou, Malu, todos esses livros aqui, tudo isso aqui,
a experiência do escritor, do autor, do pesquisador, do PhD, você tem que testar no teu laboratório. Então, eu convido todos vocês, né, a testarem. Então, tudo que eu tenho aqui, né, o conhecimento do Tom, sempre de forma muito respeitosa por todo o conhecimento, ressoou, vou testar. Aí, vou testar. Ai, que delícia, né? Por quê? Porque a experiência dele compartilhada conosco e a gente testa. Então, testa, gente. Mário, novamente, gratidão pela tua presença aqui, por receber o meu convite com tanto carinho. E estou à disposição, eu e toda a comunidade Vivendo Sobrenatural. Eu espero vocês também amanhã, em sala de aula, quarta e quinta comigo, ao vivo, nós, a turma da Neuroalquimia. Gratidão à super equipe também, que está aqui comigo, gratidão a todas as consciências que estão aqui conosco. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. Tendo algum outro assunto que interesse, se surgirem dúvidas, alguma coisa, estou à disposição. E nas minhas redes também, quiserem deixar perguntas lá, eu respondo nas postagens, eu respondo nas mensagens, na medida do possível. Estou sempre interagindo com as pessoas, fico à disposição também. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão também. Gratidão, gente. Um beijo grande. I see you.